Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar resolvendo aqui uma questão de progressão aritmética com números complexos, tá? Se no seu edital tiver PG e tiver números complexos, pode ser que a banca, né, o Instituto Verbena, faça essa combinação, tá? Essa questão foi uma sugestão de um aluno lá do nosso curso e eu vou resolvê-la e postá-la para todo mundo, tá? Lembrando que, se você é aluno do curso e quiser alguma sugestão de resolução de questão, é só você me mandar mensagem no WhatsApp, tá? Eu vou resolver a questão e eu posto lá na plataforma, beleza? Então, já enrolamos aqui quase um minuto, vamos resolvê-la. Você já sabe que progressão aritmética é uma sequência numérica ordenada por uma razão, e essa razão vai ser a divisão de um termo com o seu antecessor, tá? Nós já sabemos disso, beleza? Então, por exemplo, se você tem uma PG que o primeiro termo é igual a 5 e sua razão é igual a 5, então para você ir descobrindo os outros termos, você vai multiplicando por 5, né? Então, 5 vezes 5, 25 e assim por diante, tá? Eu vou só escrever aqui na tela para não ficar solto isso aqui que eu falei e você entender. Então, assim, quando eu tenho uma PG, tá? Eu tenho uma PG. Vamos imaginar que eu tenho uma PG que o primeiro termo é 5, tá? E vamos imaginar que a razão dessa PG é igual a 5, tá? Um exemplo aqui hipotético. O próximo termo dessa PG vai ser 25. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. O próximo termo vai ser 125. Por quê? Porque 25 vezes 5 é 125, tá? E assim por diante. E se você quiser obter a razão, o que, que você faz? Você pega um termo e divide pelo seu antecessor. Então, você vai pegar 125, vai dividir por 25, que vai dar 5. E assim por diante, tá? Que é a mesma coisa que eu falei de você iniciar no A1 e ir multiplicando por 5, tá? Dá na mesma, né? Ou você multiplica um termo por 5, né, pela razão, para você achar o próximo termo, ou você pega um termo qualquer e divide pelo seu antecessor e você vai dar a razão, tá? Isso daqui é a progressão aritmética, beleza? Dito isso, vamos resolver a questão aqui. Eu só fiz uma introdução muito básica, tá? Se você tiver dificuldade na teoria da PG, assiste a aula de teoria para você relembrar os conceitos, tá? Vamos lá. Seja a n, né, uma progressão aritmética com a1 igual a 1 e o que, a nossa razão, é igual a, aí é uma fração, né? 1 mais i dividido por 1 menos i, em que i é igual à raiz quadrada de menos 1, ou seja, é a unidade imaginária, tá? A gente aprende isso aqui lá nos números complexos. A soma dos 223 primeiros termos dessa PG é... Bom, pessoal, vamos pegar essa PG, vamos colocar aqui, ó. PG. Primeira coisa, qual é o primeiro termo dessa PG? O primeiro termo é igual a 1, tá? O exercício falou. E os próximos termos? Os próximos termos nós não sabemos, tá? Apesar que a gente tem uma razão aí, a gente poderia simplesmente pegar o 1 e multiplicar por uma razão, acaba que vai estar em função dessa unidade imaginária, né? Que não é tão legal, tá? Você vai ter ali o 1, né? E depois você vai ter o segundo termo, A2, A3, A4, A5 e assim por diante, até você chegar no AN, tá? E quem vai ser o AN nesse caso? Vai ser o A 223, né? Por quê? É o nosso último termo, tá? Beleza. Aí, pessoal, como é que a gente resolve essa questão? Porque ele quer saber a soma, tá? Pessoal, primeira coisa, nesse tipo de questão, você vai começar, tá? Nesse tipo de modelo aqui, você vai começar resolvendo o quê, tá? O quê? A razão, tá? Você tem que resolver esse 1 mais i dividido por 1 menos i, tá? Vamos começar por aqui, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para você resolver aqui essa fração, primeira coisa que você vai fazer é multiplica tanto o numerador quanto o denominador por 1 mais i. E aqui embaixo, 1 mais i, tá? Você pode fazer isso? Pode.
Se você está multiplicando e dividindo o numerador e o denominador pela mesma coisa, 1 mais i, tá? Se você fazer essa fração aqui, quanto que ela dá? Ela dá 1, né? 1 mais i dividido por 1 mais i é 1, tá? Ou seja, você pode fazer isso, tá? Beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa multiplicação, tá? Então vamos lá. 1 mais i multiplicado por 1 mais i. Então vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes i dá i. Depois, i vezes 1 dá i, né? E tudo positivo, porque não tem o sinal de menos aqui. E i vezes i dá i ao quadrado, mais i ao quadrado, tá? Dividido por 1 menos i multiplicado por 1 mais i. Então, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, mais 1 vezes i dá i, tá? Menos i vezes 1 dá menos i. Menos i vezes i vai dar menos i ao quadrado. Beleza? Então, vamos desenvolver aqui agora. 1 mais i vai dar quanto? Vai dar 1 mais 2i mais i ao quadrado, certo? Só peguei o i mais i e somei, tá? E aqui embaixo? Aqui embaixo, pessoal, perceba que eu tenho i menos i, então eu posso cortar, tá? Vai sobrar o que aqui? Vai sobrar 1 menos i ao quadrado, tá? Beleza? Tá. E aí, o que a gente faz agora? Bom, igual a... Vamos continuar, né? 1 mais 2i mais... Pessoal, olha aqui para cima. Ó, o i ele é igual a raiz quadrada de menos i. Então, qual que é o valor de i ao quadrado? I ao quadrado, pessoal, é igual a menos 1, tá? Por quê? Se você pegar aqui e colocar o quadrado aqui e o quadrado desse lado, tá? Numa raiz quadrada, você corta o 2 com o 2 que tem aqui na raiz quadrada e vai sobrar o que está dentro da raiz, tá? Então, o i quadrado é igual a menos 1. Então, aqui eu vou substituir aqui o meu i quadrado por menos 1, tá? Dividido por 1 menos... Quem é i ao quadrado é menos 1. Então, coloca entre parênteses aqui, menos 1, tá? Igual a... Olha só. 1 menos 1 dá 0, né? E aqui embaixo, 1 menos menos 1, menos com menos vira mais, 1 mais 1 igual a 2. Então, aqui, ó, vai sobrar 2i dividido por 2. Eu tenho um 2 em cima e um 2 embaixo, posso cortar? Posso. Sobra quanto? Sobra i. Então, o meu q, que é a minha razão, é igual a i, tá? Esse é o primeiro passo na resolução desse exercício. Então, a sua razão é igual à própria unidade imaginária, igual a i, beleza? Tá, vamos continuar. E agora, pessoal, a gente já pode ir direto para a soma dos termos de uma PG? A gente pode, né? E aí eu queria lembrar vocês que dentro de uma PG, nós temos a soma dos termos de uma PG finita e infinita, tá? Nesse caso aqui, ele falou, né, a quantidade de termos, então nós temos uma PG finita, beleza? Qual é a soma dos termos de uma PG finita? Vamos lá. A soma dos termos é A1 multiplicado por razão elevada a n menos 1 dividido por razão menos 1. Beleza? Então, vamos substituir aqui, então. A soma dos nossos 2023 termos vai ser igual a... Primeira coisa, o nosso A1, ele é igual a 1. Então, nem vou colocar aqui, porque 1 multiplicado por qualquer coisa é qualquer coisa, beleza? Então, vamos. Parênteses aqui, né? Tá dando continuidade. Razão, que é o i, elevado ao n, 2023, menos 1, dividido por razão, que é o nosso i, menos 1. Pessoal, o pulo do gato dessa questão aqui é justamente esse momento. Por quê? Porque, na minha opinião, a dificuldade que você poderia ter, a dificuldade maior, né? Não estou dizendo que é uma questão fácil, é uma questão de médio para difícil. Seria você responder isso daqui, ó.
O que é o i elevado a 2023? Esse aqui é o maior problema, tá? E aí eu queria que você pensasse comigo, e se tiver outra questão que tiver um i elevado a 300, um i elevado a 458, você vai conseguir resolver. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui uma análise com vocês. Ó, a gente não tá com pressa aqui, tá? Eu vou demorar para fazer essa questão, é pra gente aprender, tá? Então vamos lá. Acompanha comigo. Quanto que é o i elevado a 1? Pessoal, qualquer número, letra, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, é a coisa, né? Então, no caso, i elevado a 1 é i. Beleza, guarda aí. Próxima. I ao quadrado. I ao quadrado nós já sabemos. I ao quadrado é menos 1, tá? É menos 1. Por quê? Porque o i, ele é raiz de menos 1. Nós sabemos disso, tá? Beleza. E o i ao cubo? O i ao cubo, pessoal, você pode resolver basicamente assim, ó. I ao cubo é i ao quadrado multiplicado por i elevado a 1, tá? E aí, como você tem a mesma base, você soma os expoentes, vai chegar no i elevado ao cubo, né? O i ao quadrado, nós sabemos que é menos 1. E o i elevado a 1 é igual a i. Então, o i ao cubo é igual a menos i. Beleza? Eu não vou apagar isso aqui não, tá? Vou continuar. E o nosso i elevado à quarta? O i elevado à quarta é i ao quadrado multiplicado por i ao quadrado. Mesma base, somos expoentes, né? Numa multiplicação. Então, aqui nós vamos ter menos 1 multiplicado por menos 1. Menos com menos dá mais. I vezes i dá, ou 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, perceba que o i elevado a 1 é i, o i elevado a 2 é menos 1, o i elevado a 3 é menos i, e o i elevado a 4 é 1. Então, i menos 1 menos i e 1, tá? E aí, o que eu queria dizer para você? A partir de agora, a partir do i elevado a 5, essa sequência aqui vai ser repetida. Então, o i elevado a 5 vai ser i. O i elevado a 6 vai ser menos 1. E assim por diante. O i elevado a 7, menos i. E o i elevado a 8, 1. Vamos fazer o teste aqui rapidão, ó. I elevado a 7. I elevado a 7. O i elevado a 7 é o i elevado a 4 multiplicado por i elevado a 3, certo? O i elevado a 4 é 1. E o i elevado a 3 é menos i. Então, o i elevado a 7 deu quanto? Menos i, que é justamente a mesma coisa do i elevado a 3, entendeu? Então, toda vez essa sequência vai ser repetida. É i menos 1 menos i e 1, beleza? Tá. Aí, pessoal, você pode estar se perguntando aí, né? Já deveria ter se perguntado. E o i elevado a 2023? Qual que vai ser? Pessoal, como que você descobre isso? Primeira coisa, você vai pegar o 2023 e vai dividir por 4. Por que você vai dividir por 4? Porque nessa sequência aqui que nós fizemos, nós temos 4 itens, né? Nós temos o i elevado a 1, a 2, a 3 e a 4. Nós temos 4 resultados. E se essa sequência ela sempre vai se repetir, divide por 4, tá? Aí vocês vão entender. Então vamos lá. 2023 dividido por 4 vai dar quanto? 2 dividido por 4 não dá, né? 20 dividido por 4 dá quanto? Dá 5. Então, 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. O que eu faço? Desço 2. 2 dividido por 4 não dá, né? Então, eu vou colocar aqui um 0 aqui e um 0 aqui em cima, tá? Beleza. 20 dividido por 4 é 5 de novo, né? Então, 5 vezes 4, 20, desce 0. Aí sobrou aqui o nosso resto igual a 3. Então sobrou um 3 aqui, ó, resto igual a 3. Aí, pessoal, como nós temos uma sequência que sempre vai ser respeitada, né, do o i elevado a alguma coisa, então nós temos i elevado a 1, i elevado a 2, menos 1, i elevado a 3, menos i elevado a 4, 1. E isso vai se repetindo, repetindo, até chegar lá no 2020, 2021, 2023. Aí, pessoal, o que significa esse resto igual a 3? Significa o seguinte, ó,
o I elevado a 2023 vai ser, você vai contar o resto igual a 3. Então, olha só, 1, 2, 3, pronto. Então, o I elevado a 2023 é igual a o I elevado a 3, tá? Por quê? Na divisão do 2023 por 4, que é a quantidade aqui dos nossos termos, deu 505 com o resto igual a 3. Se o resto é igual a 3, conta 3 vezes. 1, 2, 3. Portanto, I elevado a 2023 é igual a I elevado a 3, e I elevado a 3 é igual a quanto? Menos I. Agora a gente consegue terminar a questão, beleza? Eu te peço aí que você dê um print nessa tela, tá? Dê um print e eu vou apagar tudo e a gente vai dar continuidade. Deu o print? Vamos embora então, né? Então vamos lá. Vou apagar aqui e a gente vai continuar, beleza? Porque eu não sei se vocês perceberam, eu tô resolvendo a questão aqui direto no TEC Concursos, tá? Direto. Porque como o aluno mandou a dúvida, eu achei mais fácil fazer aqui logo, né? Se eu fosse montar um material, montar um slide, ia demorar demais, né? Então, enfim, já fiz aqui direto logo. Então, vamos lá, então. Agora, vamos dar continuidade, né, pessoal? Vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Peraí, tem só... beleza, então vamos lá. A nossa soma, eu esqueci de anotar aqui, vou anotar de novo, tá? Vocês devem ter anotado aí, né? A nossa soma tinha dado I elevado a 2023 menos 1 dividido por I menos 1. Foi isso, né? Então, vamos lá, então. Quem é o nosso I elevado a 2023? É o mesmo que I elevado a 3, que é quanto? Menos I, tá? Menos I menos 1, certo? Dividido por I menos 1, beleza? Tá, e aí, pessoal, como é que a gente faz aqui, ó? A primeira coisa, vamos deixar aqui esse menos em evidência, tá? E aqui vai ser I mais 1, tá? Dividido por I menos 1, beleza? Tá. Aí, como é que a gente faz para resolver essa fração? Mesma coisa que nós fizemos, tá? Com o nosso Q, tá? Então, eu vou multiplicar aqui em cima por I mais 1 e vou dividir por I mais 1, tá? Mesma coisa que fizemos quando fomos responder a razão. Então, vamos lá. A soma dos 2023 números vai ser igual a, vamos lá, menos, abre parênteses, tá? I vezes I ao quadrado, I vezes 1 dá I, 1 vezes I dá I de novo, 1 vezes 1, 1. Dividido por, agora de baixo, I vezes I ao quadrado, I vezes 1, I, né, positivo, menos 1 vezes I, menos I, menos 1 vezes mais 1, menos 1, tá? Beleza, aí vamos dar continuidade. Menos I ao quadrado mais I, 2I, mais 1, dividido por... Aí, olha só, aqui embaixo nós temos I e menos I, então corta, né? Beleza. Sobra o quê? I ao quadrado menos 1, beleza? Tá, o que mais então que nós teremos, né? Vamos lá. Soma dos 2023 números vai dar o quê? Menos o I ao quadrado. O que é o I ao quadrado? Pessoal, o I ao quadrado é menos 1, tá? Menos 1. Menos 1 mais 2I mais 1, dividido por I ao quadrado é quanto? Menos 1 menos 1, igual a... Olha aqui de novo, nós temos o menos 1 com mais 1, que aí vai cortar, né? E aí você tem o menos 2i. Menos 2i vai ser o quê? Menos 2i. Dividido por menos 1, menos 2. O que a gente faz aqui? Corta o menos 2 com menos 2. Vai sobrar quanto, pessoal? Vai sobrar I. Então, a nossa soma dos 2023 termos é igual a I. Beleza? Pessoal, não é uma questão fácil, tá? Não é fácil, ela é de médio para difícil, tá? Que envolve dois assuntos, né, que geralmente estão presentes em concursos do Instituto Verbena, tanto o assunto de progressão geométrica, quanto o assunto de números complexos, né?
Então, essa é uma questão razoável e uma dica que eu dou. Essa questão aqui, se você fosse fazê-la rápida, né? Porque a gente aqui está discutindo, eu estou explicando, eu estou pausando, né? Mas enfim, você demoraria um tempinho a mais. Eu aconselho o seguinte: toda vez que você tiver uma questão de matemática que você vê que vai gastar muito tempo, pessoal, deixe para respondê-la depois, tá? Por quê? Porque se você tiver muito afiado lá nos conhecimentos específicos do seu concurso, você pode ir lá e já responder, tá? Geralmente no Instituto Verbena, conhecimentos específicos é uma matéria que você responde rápido. Então vai lá, responde essa parte e aí depois você volta nessas questões que você demora muito tempo para resolver. Então, se você for demorar essa questão aqui, se você for demorar uns 5 minutos, 7 minutos, é melhor você ir lá, resolve tudo, depois você volta e termina de resolver a questão, beleza? Então aqui, ó, o gabarito, ó, letra D de dado, beleza? Vamos até voltar aqui, ó, e vamos ver se tá certo, né? Eu nem sei se tá certo, gente do céu. Se estiver errado, hein? Ó, letra D, ó. Ah, tá certo. Beleza. Pessoal, então é isso, tá? Espero que tenha gostado. Se você quiser aí mais aulas aprofundadas, tá? Eu recomendo aí que você adquira o nosso curso, tá? Para o Instituto Verbena de Conhecimentos Específicos e Matemática. O link tá aqui, tá? Nós temos várias aulas lá. E nós tivemos vários alunos que já foram aprovados, que foram muito bem em vários concursos, tá? É um curso que já está validado. Então, se você tiver interesse, tá? Clica aqui no link da descrição, adquira o curso, você vai ser muito bem-vindo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado e até mais.